Nas telas do infinito. Ivone do Amaral Pereira pelo Espírito Bezerra de Menezes. Primeira parte. Uma história triste. Capítulo 1. Em certo dia de novembro de 1928, um desgosto doméstico fez-me julgar a vida muito amarga, levando-me a me sentir infeliz, deserdada da sorte. Advertida severamente por minha mãe ante a blasfêmia proferida, recrudesceu a intensidade do desgosto, e lágrimas abundantes, então por mim consideradas pungentíssimas, irromperam de meus olhos, dramatizando a cena com o aspecto exagerado com que o meu pouco senso houvera por bem circulá-la. E, no entanto, meu Deus, tão insignificantes foram as causas geradoras daquela contrariedade, que hoje, descerrando os brados véus da memória para traçar estas páginas, já me não recordo delas, absolutamente esquecidas que foram nas sinuosidades de quase 3 decênios. Profundamente amargurada, porém, recolhi-me ao meu humilde aposento de dormir, que deitava a ampla janela para a estrada que limitava os fecundos campos da escola agrícola, Instituto Gamnon. Notável estabelecimento de ensino superior ainda hoje existente na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais, e onde então eu residia. Encostei-me ao peitoril da janela, pondo-me a contemplar a harmonia do dia cheio de sol. Ao longe, nas colinas pujantes de verdura, os ipês floresciam, mesclando de suaves tonalidades policrômicas a paisagem recortada no horizonte pelos traços zigue-zagueantes das montanhas. E aqui, bem ao alcance de minhas vistas, os campos de cultivo, onde frequentemente futuros agrônomos experimentavam conhecimentos agrários. Grandes chapéus de palha à cabeça, arado às mãos, quais rijos sertanejos crestados pelas ondas fulvas do sol. Os pastos, onde o gado roía a erva tenra e saborosa. As alamedas majestosas das jabuticabeiras do pomar do magnífico instituto, pejadas de frutos maduros. Os bambuais flexíveis, ameigando-se em galeios ternos a cada carícia da viração que passava, perfumada pelas essências do ipê. Os pássaros melodiosos, apresentando orquestração fantástica nos cânticos variados, multiplicando áreas e melodias, hinos e harmonias sublimes, lembrando o coro arrebatador das esferas do mundo espiritual. Tal a grandiosidade do concerto apresentado, a inteligência que se provocavam e se respondiam, a mirífia beleza das moldurações e das cromáticas inimitáveis, engendradas pelo sublime dom com que a criação os prendera. Pois Lavras é famosa pela variedade e quantidade de pássaros que possui. Calando docemente meu espírito desarmonizado com a natureza, tão rica de suavidades, o espetáculo bucólico pouco a pouco corrigiu as asperezas com que o mau gênio me rodeara a mente. Senti o encanto divino que se desprendia da harmonia apresentada pela natureza infiltrar-se por minha sensibilidade, dominando-a, serenando-a aos beneficentes ósculos do majestoso exemplo. Como por encanto, reconheci-me fortemente unida àquela doce natureza, sempre tão linda e tão boa, expressando a carícia de Deus nos detalhes que deixava a contemplação do pensador. Aqueles ipês, as messes ricas e generosas, que além cresciam protetoras e amigas. O gado e os pássaros, o arvoredo copado e altivo, o firmamento azul e até o astro radioso
que a tudo envolvia emprestando beleza e vida, palpitaram também nos refolhos do meu ser, como me enlaçando em fraternal amplexo. Circularam em minhas artérias singulares homogeneidades, ao mesmo tempo que me dulcificavam o coração conturbado, tonificando as ondas mentais que se predispuseram a uma grata comunhão com o divino. Lembrei-me, então, de Francisco de Assis, que, iluminado pelo conhecimento das ciências superiores, se sentia irmanado a todas as manifestações da criação. Aos ventos como ao sol, às águas como aos animais, à rosa como às árvores. E recitando mentalmente o cântico do sol, fora como uma prece que meu espírito houvera oferecido ao supremo idealizador de tantas magnificências. Eis, porém, que corrente magnética vigorosa despejou sobre minhas faculdades anímicas a atração irresistível de suas forças superiores. Pressenti que almo fantasma, provindo de esferas beijadas de amor e de luz, chamava-me para algo importante e que me não era lícito desatender o honroso convite. O envoltório carnal se me enrijecia como se brandos acenos da morte libertadora descrevessem aleluias para o meu espírito desejoso do grato retorno ao lar espiritual. Procurei então o leito e adormeci sob a forte injunção do sono magnético. Desperto em seguida, mas em corpo espiritual, entrando em luta para me despegar do fardo carnal, ao qual me sentia vinculada por invencíveis cadeias, despego-me parcialmente, depois de luta mortificante, dolorosa. Foi para minha mãe o primeiro pensamento, uma vez de posse da liberdade facultada pelo sono magnético. Procuro-a pelo interior da casa. Descubro-a sentada à sua máquina de costura, pensativa e tristonha como sempre. Beijo-lhe carinhosamente a fronte, rogando-lhe perdoasse a contrariedade que lhe acabara de dar. Acaricio-lhe os anéis alvos dos cabelos. Ela não me pôde ver, porém, e o panorama exterior atrai-me irresistivelmente. Lembro-me de que galguei o peitoril da janela, junto à qual minha mãe trabalhava, e saí atirando-me pelo espaço diluído em luz, qual pluma a que ímã singular sustentasse, conservando-a equilibrada na atmosfera. A alegria insopitável cantou inefável felicidade nas profundezas do meu ser. Sublimou-se ante meus olhos espirituais a beleza havia pouco entrevista na paisagem contemplada com a visão material. Aproximei-me dos bois mansos que pastavam pachorrentamente, segurei os chifres de um deles e disse-lhe, pensando no suave poeta santo de Assis: vós sois meus irmãos menores. Quando repetia com o mesmo amável servo do Senhor, estas árvores, estes pássaros, estes ipês, este mesmo sol, são todos meus irmãos perante Deus. Espantou-se, no entanto, o nobre animal que eu cumprimentara, sacudindo a grande cabeça. Teria distinguido o meu fantasma? Depois, nada mais senão pesada inconsciência. Ao recobrar a lucidez, esvoaçava sobre a formosa enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, cujas águas ondulantes cintilavam quais esmeraldas líquidas à luz dourada do sol. Protegiam-me não sei que ondas fluido-magnéticas excelentes, as quais envolviam o meu fantasma e o sustinham vigorosamente, equilibrando-o no ar, sem ameaças de despenhá-lo das alturas, mergulhando-o no seio temeroso do abismo esmeraldino.
Das águas, aragens vivas subiam, impregnando minha organização físico-espiritual de refrigérios brandos, como tônicos reconstituintes capazes de beneficiá-la, levando-a à recuperação de forças despendidas, como a aquisição de energias novas, fertilizantes distribuidoras de saúde. Possuída por insólita alegria, abandonei-me a risos prazerosos, satisfeita com a inestimável liberdade que desfrutava. Pus-me a evolucionar como a folha conduzida pelo sopro vivo dos ventos. Dançava, cabriolava, bailava evocando passos clássicos, dos quais eu muito gostava, ao som de melodias que eu mesma recordava e entoando a bom fôlego. Descia até tocar o leito líquido das ondas. Subia rompendo o espaço, como a gaivota alígera e destemida. As vestes e os cabelos esvoaçando gentilmente ao sabor dos ventos. Se por vezes impulsos mais fortes ameaçavam precipitar-me para o abismo, puxões imediatos levantavam-me para a atitude conveniente. Fantoche que eu seria, equilibrado graças à proteção de alguma caridosa entidade portadora de eflúvios generosos. E então, destemerosa, mesmo inconsciente, prosseguia na brincadeira inefável com as amáveis brisas marítimas. Em dado instante, silhueta nívea e vaporosa desenhou-se sutilmente à minha vista, revelando-me que estivera eu acompanhada durante todo esse tempo. Via à frente, de costas voltadas para mim. De vez em quando, por certo, pela intuição, distinguia nessa entidade o aspecto varonil, pois entrevia-lhe os contornos indecisos de barbas veneráveis, muito brancas e translúcidas. Profundo respeito fez-me dominar a alacridade. Detive-me entre indefinível estado de temor e veneração. É que aquela silhueta que a custo se deixava perceber entre as bênçãos magnânimas do sol e os eflúvios sadios do oceano. Era o amigo desvelado desde muitos anos, o assistente espiritual muito querido que desde a infância eu aprendera a venerar como o apóstolo da doutrina dos espíritos em terras do Brasil. O mesmo cujas irradiações protetoras e cândidas diariamente me permitiam o trabalho de receituário no Centro Espírita de Lavras, onde as sementes da Boa Nova, então, começavam a germinar em promessas compensadoras para o futuro. Depois que o vulto nobre de Augusto José da Silva, um médico humanitário e inesquecível, arroteara a terra com o arado generoso da fé. Era Bezerra de Menezes. Seria? Por que não? Se como apóstolo deveria estender os perfumes da caridade cristã por toda a parte em que os encargos da vinha do Senhor o conduzissem? Seguiu o fantasma translúcido e bem-amado, distanciando-se do leito das águas. Acompanhei-o como atraída por irresistível humanização ao seu encalço sempre, jamais lado a lado. Deslizávamos agora pelas ruas da capital, à altura de um primeiro andar. O casario maciço da cidade antiga estendia-se qual colmeia agitadíssima, aquecida aos fogos das preocupações diárias, como do verão abrasador. Por vezes, dotada a minha visão momentaneamente de poderosos raios de penetração, mau grado meu, era-me permitido surpreender a intimidade de certos domicílios localizados na altura por que transitávamos. Afligia-me, porquanto nem sempre distinguia cenas edificantes.
Assim, deslizando, reconheci a praia do Flamengo, cujas águas serenas o sol incendiava com milhões de reflexos de ouro, os quais se multiplicavam ao sabor dos galeios das ondas, ofuscantes e pródigos. Passei pelo Catete, o bairro presidencial de tantas emocionantes recordações. Pela Glória, atingi o centro da cidade, a Cinelândia, chamada com o seu famoso painel configurando a Praça Paris e o azul indescritível do mar, sempre altaneiro e sedutor. Agora, o maciço de ruas estreitas e abrasadas pelo calor insuportável surgia, estendido a meus pés num estranho atapetado de telhas e cumieiras, ruas, em sua maioria, hoje desaparecidas para a construção da magnífica Avenida Presidente Vargas. A antiga estação da Central do Brasil, velha e acachapada, pois por esse tempo, 1928, não se cogitava ainda da soberba construção da atual estação D. Pedro II. Distraía-me sobremodo o giro inesperado. Então, eu jamais visitara o Rio de Janeiro, e somente em 1930 me foi concedida a satisfação de reconhecer os mesmos locais por mim visitados em corpo espiritual. Meu admirável guiador deixava-me à vontade, entregue às minhas próprias apreciações. Não emitia quaisquer considerações. O que deixava evidente, entretanto, era que me atraía a determinado local para algum nobilitante empreendimento, porquanto não seria possível que o seu desígnio se limitasse simplesmente a me proporcionar um passeio agradável com o fim único de ociosa distração. Eu o compreendia, sem que, não obstante, me fosse permitido prever as intenções por ele guardadas. Eis, porém, que agora se prolongava aos nossos olhos de fantasmas alados a fita interminável dos trilhos ferroviários da central, reluzindo ao sol o aço polido, quais serpentes sinuosas, e sobre os quais os trens do subúrbio trafegavam o dia todo por entre nuvens de fumaça e silvos agudos e estridentes. Lauro Miller, São Cristóvão, a Quinta da Boa Vista, por onde se diria passar ainda a sombra veneranda de D. Pedro. Intrigada, lembrei-me subitamente de certo poema de Castro Alves, colocado em situação idêntica numa das suas fantasias poéticas, e o qual trazia este verso: Onde me levas mais, anjo divino? A recordação do verso valeu por uma interrogação. A resposta não se fez esperar, pois, tal como se poderosa centelha telepática me indicasse intuitivamente o local para onde nos dirigíamos. Vislumbrei à direita e à frente, envoltas como que em nuanças públeas, montanhas povoadas de casebres miseráveis e sórdidos. Significativos exemplares das muitas chagas que ainda hoje envilecem a face da capital, que o bom humor de um poeta denominou maravilhosa, cumulando de responsabilidades as suas sociedades elevadas e o seu governo. Ó, os morros! Antros sombrios de vícios e de crimes. Amargos redutos da miséria, da desonra, do sofrimento superlativo, onde a ignorância e a desgraça se aliam para o trágico prolongamento de complexos confrangedores, insolúveis no decorrer de uma só existência. Sim, meu nobre amigo conduzia-me ao Morro do Querosene. Galgamos a encosta. Aos primeiros lances, a realidade dos primeiros casebres surgia. Afigurou-se-me então haver penetrado num mundo desconhecido, ao mesmo
passo que impressões vigorosas e chocantes começavam a despertar angústias nas sensibilidades do meu ser. Nos dias atuais, os morros abrigam também elevada porcentagem de habitantes honestos, operosos trabalhadores que heroicamente vencem as dificuldades da existência na dureza do esforço pelo pão de cada dia. Operários humildes, impossibilitados de oferecerem às famílias habitação condigna, dada a excessiva alta nos preços dos aluguéis, pois na capital da República, como possivelmente por todos os recantos deste imenso Brasil, dá-se o fenômeno de não existir ainda um programa de longo alcance tendente a proporcionar vivenda às classes menos favorecidas. No Rio de Janeiro, constroem os pobres, então, geralmente nos morros, os seus barracos, ora de tábuas velhas ou de caixotes que compram vazios nos armazéns e folhas usadas de zinco, ora em tijolos e adobes, por eles próprios fabricados com a admirável vontade que têm de vencer, ou ainda servindo-se de material de demolição, e ali passam então a amargar o desconforto, a dificuldade angustiante que a sequência dos dias apresenta. Sem água, sem luz, sem escolas, sem esgoto, sem garantias sociais em pleno Distrito Federal, à mercê de vizinhos desordeiros, legítimos habitantes do bairro, que bem lhes poderão arrancar até a vida de um momento para o outro. Pela época a que nos reportamos, porém, os morros primavam pela ausência de habitantes honestos, apresentando antes elevado coeficiente de criminosos, viciados e desocupados, que faziam da ilegalidade as normas por que se pautavam. Até então, eu ainda não pudera conceber panorama tão completo de sofrimento e degradação, como aquele que se descortinava às minhas apreciações fortemente aguçadas pelas correntes de intuição provindas do inestimável concurso da entidade guiadora. Minhas impressões, pouco a pouco, se tornavam insuportáveis, num crescente lastimoso de surpresas chocantes para minha alma, habituada à doçura de normas sadias, no convívio de uma sociedade fraterna e honesta do interior de Minas. No decurso de minha existência, tivera ocasião de conhecer pocilgas e cavalariças mais higiênicas e confortáveis do que aqueles antros infectos onde definhavam, premidas pela miséria irremediável, criaturas humanas que antes deveriam ascender para Deus, socorridas por seus semelhantes colocados em melhor situação no plano social. Conhecera cães muito mais alimentados e afagados que as míseras crianças que aqui e além se me deparavam aos olhos espirituais. Famintas, desgrenhadas, imundas, doentes, irritadas, mal educadas, pequenos, selvagenzinhos, já viciados no despontar da vida, assinalados por um destino implacável. Malgrado meu, via-me obrigada a exame penetrante, a que absolutamente nada escapava, como se o mestre que tão generosamente me conduzia houvesse por bem lecionar intuitivamente profunda aula analítica. Sentia repercutir no recôndito de meu ser os intraduzíveis efeitos dos males que enredavam aquela pobre gente num círculo férreo de irremediáveis situações, tal como sentira, havia pouco, penetrar minha alma aos doces eflúvios da natureza, cheia de encantos e a vivacidade reconstituinte do magnetismo marítimo. Suas impressões e sensações transfundiam-se em minhas sensibilidades espirituais, deixando-me aturdida e confusa, a sentir
e sofrer com ela todos os seus dolorosos, dramáticos impasses. Do íntimo daqueles seres infelicitados pelo desamparo social, eclodiam sentimentos de ódio, de revolta, de ciúme e de despeito, enquanto todas as atitudes que lhe eram habituais comprovavam o vírus do desânimo corroendo-lhe os impulsos de reação. A brutalidade dos instintos, os vícios generalizados, tudo que o sofrimento superlativo poderá produzir de mal, tudo que a fome, a ignorância, a má educação, a falta de crença em Deus, a enfermidade física e moral forem capazes de fomentar no caráter humano. E todo o impressionante volume das amarguras, daí consequentes, se despejava sobre mim qual nuvem tempestuosa, que me envolvesse num invencível turbilhão, elevando as aflições que me causava a um estado de tal sofrimento que, aterrorizada, bradei entre lágrimas, presa de intensa alucinação. Basta, por piedade, não posso ver mais. Planávamos a meio da grande encosta. Ao longe, o panorama da cidade se estendia pitoresco, orlado da fita do mar azul. Nobre entidade estacou de súbito e, tornando-se mais compreensível a modéstia das minhas faculdades, disse gravemente, entre acentuadas expressões de tristeza: estamos num dos locais mais menosprezados e esquecidos pelas sociedades do Rio de Janeiro, a famosa capital de lindas baías e praias galantes. Ó, a alegre metrópole onde Momo, na mitologia, Momo é a personificação do sarcasmo, das burlas e de grande ironia, impera sob desperdícios e excessos funestos. Aqui, neste local, como nos seus congêneres, sofre-se a dor no que ela apresenta de mais ríspido e confrangedor. Aqui existe a fome, esse espectro satânico a comandar sequências irremediáveis. Compreenderás tu, porventura, o que sejam horas e dias torturados pelo suplício abominável da falta do pão cotidiano? Não porque o desconheces, na presente existência pelo menos. O faminto, minha filha, o pobre ser aguilhoado ao tronco desse inaliável tormento, nem mesmo possui coração para poder amar, tampouco sensibilidade que o leve a se inclinar para o que é belo, o que é digno, o que é correto e bom. Ele enlouquece e se desorienta sob o esmagamento cruciante dessa obsessão imperiosa. Só sente, bradando por todos os recôncavos do seu ser, a necessidade urgentíssima de se socorrer, aliviando-se do mal que o tortura, enquanto a visão do alimento, que lhe não é dado obter, imprime-se em sua mente qual miragem obstinada que o ordenasse conquistá-lo, sem importar os meios a empregar a fim de alcançá-lo, nem a origem de que provenha. Por isso mesmo, observarei em tempo, socorrer o faminto, agraciando-o com fraterna cooperação em hora tão adversa. Proporcionar-lhe trabalho honroso que lhe faculte prover a subsistência. Exercer caridosa proteção ao incapaz para o trabalho, que se agita e sofre entre os acumes da necessidade. Não será tão somente apaziguar entranhas físicas a reclamarem o sustento indispensável. É, principalmente, consolar-lhe a alma dilacerada pela desventura. É, acima de tudo, soerguer-lhe o coração que, como os demais, foi criado para as funções nobilitantes do amor. Há pouco, tu te consideraste infeliz e o teu pensamento blasfemou, faltando-te tolerância para enfrentar passageira contrariedade.
Como és frágil, minha filha, e como lamento tal fraqueza imprópria que é do adepto do testamento de Jesus. Infeliz tu? E por quê? Porventura é deserdado o crente cujas mãos sustem o evangelho do Senhor, o qual foi escrito para ele e para ele não mais apresentará mistérios nem dificuldades de penetração, porque gloriosa intuição condulo por entre suas páginas redentoras? Será desgraçado aquele que confia numa eternidade promissora, no seio da qual espera conquistar os mais legítimos triunfos, cercado das bênçãos paternais de um ser todo amoroso e todo poderoso? Que crê porque sabe, que sabe porque lhe foram concedidas provas convincentes, e que ao seu lado sente vibrar as sombras desveladas do além, como tu neste momento? Infelizes, se porventura o são, devem ser estas crianças que acolá contemplas desprovidas de qualquer conforto e assistência. Dor é o que estas mães padecem ao verem reduzido a frias cinzas o tosco fogão, enquanto a criançada se põe a murmurar com fome. Infortúnio é o que atinge esses homens ébrios e vencidos no verdor dos anos, aos quais a resistência faltou em meio do caminho das expiações, fazendo-os delinquir, agravando assim as responsabilidades carreadas de um passado espiritual ominoso. Brutalizados ao contato dos vícios, espancam a companheira e maltratam a prole, acusando-as pelos ininterruptos insucessos da existência. Desventuras, lágrimas, amarguras, não são, minha amiga, os contratempos que te ferem, porquanto, se sofres, o Evangelho se desfolha a tua compreensão de aprendiz, aveludando tuas rotas com os inacessíveis bálsamos das palavras do Senhor, que tanto aplacam as ansiedades na alma do crente. Se choras, amigos desvelados do plano invisível acorrem, concedendo-te solidariedade, ministrando-te reconforto, recolhendo tuas lágrimas para reacenderem nos refolhos de teu espírito os fachos beneméritos da esperança. Desventura, dor, serão, portanto, o acervo de impasses e complexos que se acumularam no trajeto destes que aqui contemplas e cuja presença impressiona tão mal as tuas faculdades, pois é sensitiva e jamais concebeste imagens tão fortes da realidade da vida humana. Mas, além, no ápice desse monte, existe certo espírito, também chumbado à gleba da expiação, ao qual desejo que conheças, a fim de que, em seu exemplo, sorveres a lição de que necessitas. Trata-se de uma jovem de pouco mais de 20 primaveras. Frágil criatura que se elevou acima de todas as ignomínias com que deparou ao longo da existência que escolheu. Pura e boa, qual o lírio imaculado de brancuras e perfumes que floresceu nos beirais dos pântanos. Ah, não foi senão na intenção de visitá-la que meu pensamento te atraiu até este local, proporcionando-te de passagem o ensinamento que tudo isso representa. Subamos ainda. Vi-me em seguida no interior de um cubículo miserável, cujas paredes de zinco enferrujado e furado deixavam coar para dentro a aragem fria e recalcitrante dos locais muito elevados. A um ângulo das meninas, regulando 10 e 12 anos, choravam em silêncio. E ao outro extremo, uma jovem loura e esquálida, sucumbindo sobre míseros restos de colchão estendidos ao longo de estreitas folhas de zinco postas sobre o chão de terra. Cobriam-lhe o magro corpo de flor que definhava, em pleno alvorecer da existência, algumas roupas já muito usadas,
restos de cobertores e velho pedaço de um saco de estopa. A jovem gemia dolorosamente, enquanto de momento a momento fortes acessos de tosse faziam-na vibrar, presa de convulsões sufocantes. Suores abundantes, exalando o odor desagradável, molhavam o travesseiro imundo, e a febre alta, ressecando-lhe a pele macilenta, tingia-lhe as faces de um rosa vivo, fazendo-a delirar por entre gemidos que oprimiriam o mais indiferente coração. Tuberculose, exclamei, atormentada por angústia indefinível. Sim, tuberculose, afirmou o respeitável orientador. Poucos dias lhe restam já de sofrimento. É o calvário da agonia que avança rumo à liberdade. Pobre criança, carregou com heroísmo a cruz do martírio imposto pela consciência como reparação devida a um passado de quedas fortes. E agora auréola-se da augusta coroa dos redimidos para ascender a novas fases de progresso no carreiro da evolução. Espalmou sobre a fronte violácea da enferma a destra luminosa, transmitindo-lhe bálsamos celestes que se liquefaziam em pequeninos chuveiros de luz imaculada. Prostrou-se a doente acalmada sob a ação benemérita do visitante generoso, adormecendo sem relutância. A minha sensibilidade espiritual desenrolou-se então rapidamente em linhas retrospectivas. A amargurosa odisseia das 3 jovens abandonadas exibiu-me a vontade poderosa do nobre instrutor, que reviveu com a magia da sua palavra elucidativa o acervo de desditas que ali se epilogava. Qual um filme realista a que me fosse dado assistir, intensamente dramático, desses que os variados planos sociais do Rio de Janeiro nos apresentam diariamente na sua programação aviltante e dolorosa.